Convoca para o segundo tema, Burocracia e Eficiência na Lei 13.019, professor Henrique Lima Kitts, com uma breve nota de que queriam substituí-lo em face da sua contusão, mas como é cediço, o craque do time não pode ser substituído de forma alguma. Então, está mantido o professor Henrique, apesar da sua grave contusão. Por favor. Agradeço a todos, cumprimentar todos aqui presentes, nas pessoas do presidente, conselheiro Sebastião Elvésio, procurador-geral do Ministério Público de Contas, Daniel Carvalho Guimarães. Nos honra também aqui agora o deputado Paulo Lamac, cumprimentar as demais autoridades e a todos aqui presentes. Esse tema como já foi dito, bem caro para mim também. Já há um tempo que eu venho trabalhando com o direito do terceiro setor. E o grande desafio, essa legislação é uma mudança de paradigma. O que eu quero tentar trazer alguns pontos nessa legislação que demonstram essa mudança significativa no ordenamento e, consequentemente, nas questões práticas do dia a dia, tanto dos gestores públicos, principalmente municipais, principalmente pequenas prefeituras, e gestores das organizações do terceiro setor, agora com nova nomenclatura de organizações de sociedade civil. O grande desafio dessa lei, aproveitar enquanto chega a apresentação, é a efetividade. Essa legislação, dada a mudança significativa que ela traz, igual já foi dito pela professora Daniela, a figura dos convênios, ela deixa de existir entre ente público, poder público e entidades do terceiro setor, e ela volta à sua origem, prevista desde a Constituição de 1934, que é o convênio firmado entre entes públicos, entre Estado, município, União, Estado, União e município, e administração indireta também. E a partir dessa concepção original dos convênios, da Constituição de 1934, ela foi evoluindo e abrangendo entidades privadas, entidades do terceiro setor, entidades sem fins lucrativos. Isso nós podemos exemplificar o decreto 200 de 67, que começou a prever a possibilidade de celebração de convênios entre entidades privadas, no caso fazendo referência a entidades do setor da saúde, e, posteriormente, o avanço da consolidação prática do Instituto Convênios para a celebração de parcerias com transferência de recurso entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Uma curiosidade, na Constituição de 88, a nossa Constituição ela traz a figura dos convênios e dos artigos, na maioria, entre entes públicos, convênio entre poder público e poder público. Apenas um exemplo de convênio com entidades privadas, que é no segmento da saúde também, repetindo a previsão do decreto 267. Mas, então, o que a gente percebe é que o Instituto Convênio vai voltar à origem, né? Celebração de parcerias entre poderes públicos e as organizações do terceiro setor. E o prefeito que vai fazer uma parceria com o MAPAI, e as subvenções, e as associações de bairro que chegam e querem um fomento, né? A professora Daniela também citou o papel do fomento do Estado. Essas parcerias agora ganham uma perspectiva completamente diferente, com o novo marco regulatório. E essa burocracia,
fazer um teste aqui. Essa burocracia, na verdade, alguém pode... Essa burocracia, na verdade, a gente tem que pensar se é realmente um termo pejorativo aqui, que a legislação, que eu quero apontar como exemplos presentes na legislação, ou não. Na verdade, o controle burocrático que eu quero chamar a atenção é essa mudança de perspectiva. Agora, a ideia de se fazer parcerias com essas entidades do terceiro setor, desde uma associação de bairro, uma PAI, uma pequena entidade do terceiro setor, ela vai passar por procedimentos burocráticos. E por que essa palavra burocracia, né? Será que o termo é tão carregado assim, uma palavra completamente já ultrapassada? Depende da perspectiva, né? A burocracia, ela parte de uma eficiência. Se a gente pensar a burocracia, já com a ideologia de Weber, a burocracia buscava eficiência, só que uma eficiência procedimental, uma eficiência na consolidação dos princípios que, inclusive, são princípios constitucionais, que a legislação traz, que são princípios como isonomia, impessoalidade, competitividade, inclusive. Então, o que essa legislação traz com o instrumento chamamento público é uma aproximação da licitação no terceiro setor. Então, uma seleção objetiva agora de entidades e não a discricionariedade, como foi criticada, inclusive, pela aqui presidente da ABONG. Ela dizendo que as entidades ficavam reféns, né, da discricionariedade, e o que vem trazendo agora a Lei 13.019 são critérios objetivos, critérios, por sua vez, burocráticos, porque a burocracia trabalha nos procedimentos, a eficiência burocrática é procedimental, não é na ponta, é prévia. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a nova lei, ela parte de uma rigidez prévia muito mais significativa. Ela amarra a seleção das entidades a partir de criação de critérios objetivos. Com isso, a gente tem consequências positivas ou negativas. E aí, primeiramente, a abrangência do marco regulatório, abrangência bastante ampla. Qualquer tipo de parceria firmado entre poder público e entidades privadas sem fins lucrativos, envolvendo ou não transferência de recursos, o marco regulatório é abrangente. Então, é bastante largo aí o espectro da legislação. E existência de licitação para celebração de convênios, nunca se demandou licitação para celebração de convênios, sempre foi a celebração direta, dado a perspectiva do convênio ser um instituto que pressupõe interesses recíprocos entre o poder público e a entidade da sociedade civil. Então, são interesses comuns, interesses aproximados que se juntam num só objetivo. Por isso, prescindia do instrumento objetivo formal, burocrático, para selecionar entidades, já que a entidade do terceiro setor acompanhava o interesse público na consecução de determinado objetivo, firmando um convênio. Por isso, até hoje, dispensava-se a licitação. O convênio era previsto só subsidiariamente na Lei 8.666, nossa legislação clássica aqui de licitações. Olha agora sim. Reforma do Estado, discricionariedade OS e OCIP. Continuamos com a ausência de critérios prévios de seleção de entidades. As organizações sociais, o Sistema OS, organizações sociais, não o Sistema S, não queria me referir a isso, e organizações da sociedade civil de interesse público, o CIP, instrumentos da reforma de Estado, na Lei 9637/98, OS, 9790 de 99, o CIP, e que, na verdade, trouxeram títulos para uma tentativa de profissionalização dessas entidades, mas não criaram critérios prévios de seleção. Salvo em 2011, que, por meio de um decreto da União começou-se a exigir concurso de projetos para o CIP. E essa perspectiva foi evoluindo para a chegada de um controle prévio
na verdade, não é errado nós chamarmos de uma licitação para o terceiro setor, e aí vai ficar bem claro com os artigos que eu quero demonstrar, um controle prévio para a seleção das entidades. Então, a Lei 13.019 de 2014, novo marco regulatório, o que eu quase chamo de um viés contratual. E eu posso até entrar no debate da professora Daniela quanto à competência para a legislação, porque a legislação do novo marco regulatório quase que dá um viés contratual para a parceria. O poder público vai impor obrigações, vai impor um edital de seleção, aproxima-se muito da figura de licitação mesmo, como a gente já está acostumado a ver. A grande questão a legislação trouxe burocracia para o terceiro setor, né? A Lei 8666, principalmente, tão rechaçada já há algum tempo, RDC tentando flexibilizar um pouco essa ideia de um instrumento amarrado. Será que isso agora vem para o terceiro setor? Porque essa não é a ideia. A parceria era justamente para flexibilizar, dar uma gestão mais dinâmica àquela relação. Vamos ver. Olha só os princípios. Princípios burocráticos. O chamamento público exige, isso está na legislação, cumprimento, princípio da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, da igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, que são correlatos. Quase todos estão reproduzidos no artigo 3º da Lei 8666. Esse é o artigo 2º do marco regulatório. Só está faltando aqui promoção do desenvolvimento sustentável, que tem lá no 8666, e vantajosidade, seleção de propostas mais vantajosas, obrigado. Vantajosidade vernáculo Marçal Justem Filho criou. Então, bastante semelhante à proposta. Artigo 24 da lei traz como obrigatória a realização de chamamento público para selecionar organizações da sociedade civil que torne mais eficaz a execução do objeto. Eficaz a execução do objeto. Eficácia aqui é uma eficácia burocrática. A seleção vai tornar mais eficaz a execução do objeto. Selecionar entidades para tornar mais eficazes a execução do objeto. Aqui uma eficácia burocrática. Ela trabalha com procedimentos e a partir do cumprimento daqueles princípios, o cumprimento daqueles princípios vai trazer a eficácia para a execução do objeto, ou seja, uma eficácia numa perspectiva burocrática aqui, nesse ponto inicial. É a mesma coisa de a gente partir de concurso público para seleção de servidores, meritocracia. Não necessariamente aquele servidor vai trazer resultados mais eficientes, mas a seleção, sendo observados critérios objetivos, sendo uma seleção que respeite isonomia, edital, isonomia, e julgamento objetivo, a eficácia procedimental está sendo respeitada, não necessariamente no resultado. E eu quero deixar mais claro isso aqui um pouco mais para frente. Então, nesse ponto aqui, é um viés burocrático da legislação. Respeito aos princípios da isonomia, impessoalidade, legalidade, vocês viram um rol que reproduz da Lei 8666. Então, requisitos habilitatórios, inclusive, como Lei 8666. Agora aqui, uma série de pequenos exemplos que traduzem também uma reprodução da lei de licitações. Olha só, o edital não poderá prever restrições à competitividade, e aí nesse inciso fala que não poderá privilegiar, por exemplo, entidades de determinada localidade em detrimento de outras. Permite situação em rede das entidades, numa analogia à ideia de consórcio de empresas, mesma perspectiva, dizendo que se o edital permitir atuação em redes, entidades atuando em comum acordo para participar de uma seleção, as mesmas condições ali da Lei 8666, faculta-se à administração pública a criação de portal na internet com as parcerias celebradas e editais publicados, análogo ao Comprasnet do governo federal, onde tem todas as relações dos editais, todos os contratos celebrados via licitação. Então, mesma reprodução.
Inversão de fases, habilitação e ordem de classificação. Esse termo inversão de fase não está na legislação, mas eu trouxe porque na legislação fala que a habilitação, a parte de habilitação, ou seja, a entidade comprovar experiência mínima, comprovar expertise no objeto, existência a determinado tempo, vai ser analisada da vencedora, só da vencedora, de quem vencer o certame. Então, a analogia também é a ideia do pregão. Então, inverte-se as fases, analisa-se os critérios, os requisitos para firmar a parceria depois da seleção do objeto, os requisitos formais. Então, também analogia a procedimentos licitatórios. Artigo 29. A celebração de qualquer modalidade de parceria será precedida de chamamento público, exceto, vejam bem, caso de dispensa e inexigibilidade no terceiro setor, existe agora, ou vai existir em poucos meses, né, no término da vacácio. Caso de dispensa, e aí são 3 hipóteses trazidas pela Lei 13.019, urgência, guerra ou grave perturbação à ordem, programa de proteção a pessoas ameaçadas e inexigibilidade. Se o plano de trabalho, se o objeto alvo da seleção for singular e tiver metas também bastante específicas, o gestor público poderá dispensar esse chamamento, esse edital de chamamento público, para firmar a parceria diretamente com uma entidade, justificando a inexigibilidade, ou seja, somente uma entidade seria capaz de me atender na consecução desse objetivo, dessa meta, desse plano de trabalho. Aqui pode ser também, na prática, um artigo de ampla utilização dos gestores e um artigo até que devemos ter mais atenção com ele, principalmente aqui nós, órgãos de controle. E agora, só um contraponto final, prometo ser breve, porque se a legislação ela criou amarras prévias, um controle prévio, um controle burocrático de seleção, agora seleções objetivas, ela tem que flexibilizar na ponta, flexibilizar nos resultados, flexibilizar na prestação de contas. Essa é uma tendência atual de flexibilização. Então a gente vai ver, primeiro, e dado esse comparativo, no final das contas, cada um vai poder ter a conclusão dos resultados positivos ou negativos da legislação, né, desse aumento de burocracia numa perspectiva controversa para muitos, e de eficiência de resultados, que já, eu acredito que seja mais bem aceito, mais uma tendência mais atual, e a gente vai ver no final essa comunhão de burocracia e eficiência, que eu quis chamar a atenção. Então, se a lei traz mais rigor no ponto de vista prévio, no controle a priori, trazendo critérios objetivos a serem observados, ela tem que flexibilizar no final, na execução do plano de trabalho, na prestação de contas a ser apresentada pelo gestor da entidade ao gestor público. E vejam bem atualmente como isso é concebido. No artigo 58, parágrafo 2º, fala que parcerias com prazo maior que 1 ano, a administração pública realizará sempre que possível pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho. E o resultado dessa pesquisa será utilizado na avaliação da parceria celebrada, no cumprimento dos objetivos e orientará o reajuste de metas e atividades definidas. Qual que é o contexto aqui desse artigo? A entidade prestando contas para o gestor público parceiro. E aqui poderá ser utilizado um controle social de avaliação das metas daquele plano de trabalho. Então, um controle social avaliando a execução daquela parceria. E esse controle social, essa pesquisa de satisfação ser utilizada na avaliação final ou na avaliação pontual daquele plano de trabalho. Mais além,
o artigo 67, parágrafo 4º, fala em avaliação da prestação de contas com base em critérios de eficácia e efetividade. A lei não contém palavras inúteis, né? Jargão jurídico. Eficácia e efetividade. Não se fala nesse artigo de avaliação da prestação de contas em eficiência. E se a gente tomar os conceitos da administração pública, eficácia, efetividade, eficiência, a gente pode constatar que o que o legislador intentou aqui foi trabalhar com resultados, não com meios. Eficiência está ligada a meios, eficácia está ligada a resultados, efetividade está ligada a impactos. Por um exemplo simples, e eu já estou caminhando aqui para o final, vamos imaginar uma política pública de vacinação de idosos em determinado município, onde existem 6 mil idosos, considerando idosos pessoas acima de 70 anos. Custo dessa vacinação, custo, insumo, vacina, se foi razoável, ela foi eficiente, política pública, eficiente. Imagine que a vacina custou demasiado, custou valores extraordinários, que inviabilizou outras políticas públicas. Outras políticas ficaram comprometidas. Foi ineficiente. Então, custo do insumo, vacina, eficiência. Resultados alcançados. Vamos pensar. O número de idosos vacinados. Vacinou 100% daquela população de idosos? Ou vacinou 90%? Né, dos 6 mil, vacinou 5 mil? Então, aí, critério de eficácia. O resultado foi qual? Né, vacinamos 100%. E a efetividade? A vacina foi realmente efetiva? Ela imunizou? Vamos supor que era uma vacina da gripe para prevenir pneumonia. Ela imunizou aquela parcela da população? Aquela parcela da população vacinada se sentiu, né, com benefícios daquela política pública, se sentiu beneficiada pelaquela política pública? Foi efetiva? Né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção? O gestor, o legislador, me desculpe, está priorizando o resultado da prestação de contas e não a burocracia dos meios. Porque muitos gestores de ONGs, de terceiro setor, de organizações da sociedade civil, né, várias terminologias, e uma pena até o presidente da ABONG não estar aqui, eles sempre reclamavam da burocracia da prestação de contas dos convênios. Burocracia exacerbada da prestação de contas dos convênios. E a gente pode pensar, será que talvez não seria pela ausência de controles prévios, de seleção objetiva? Como agora a legislação traz seleção objetiva, há que se flexibilizar a ponta, a prestação final daquele plano de trabalho. Pelo menos essa é a ideia que eu vejo na legislação. E o gestor público obrigatoriamente deveria avaliar os resultados já alcançados, seus benefícios, impactos econômicos ou sociais, o grau de satisfação do público-alvo, a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. Olha só um parêntese aqui. O decreto 46319 de 2013, ele está substituindo, a gente está acostumado com esse de baixo, né, o 43635, o decreto estadual, já bem conhecido, que fala sobre prestação de contas no estado aqui de Minas Gerais, sobre transferência de recursos voluntários. Olha só, uma mudança nessa perspectiva. Ele traz excepcionalmente a possibilidade da entidade do terceiro setor ela apresentar como prestação de contas a execução de um objeto análogo àquele inicialmente pactuado e essa prestação de contas ser admitida. Olha só, excepcionalmente, o parágrafo único do artigo 60 permite a comprovação do cumprimento do objeto de parceria, mediante a realização de produto ou resultado equivalente ao previsto no plano de trabalho. Um resultado equivalente. Olha, uma abertura já sendo criada na ponta. Desde que natureza análoga, melhor interesse. Os requisitos aqui são bem delimitados, bem significativos. Mas já se permite essa abrangência. Correndo aqui para finalizar. Flexibilizações.
Aí, continuando a mesma perspectiva de alargar, de flexibilizar resultados. O artigo 63, procedimentos diferenciais de prestação de contas, desde que o valor da parceria não seja igual ou superior a R$600 mil. Ou seja, parcerias com os valores reduzidos, prestações de contas mais simplificadas. Artigo 64 prioriza a verdade real, se o objeto foi executado e as metas foram cumpridas. Então, variação do grau de exigência da prestação de contas conforme o volume dos recursos envolvidos. Né, um critério interessante. Mais um paralelo, a prestação de um decreto 6170 do governo federal, bastante conhecido. Esse é o decreto do governo federal que regulamenta os convênios de uma forma geral. A prestação de contas no âmbito dos convênios e contratos de repasse observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos. Mesma perspectiva, né, variando o montante, varia também o grau de exigência da prestação de contas, e essa foi uma redação aqui de 2014. Então, bastante recente, essa é uma perspectiva bem nova e foi abraçada pelo novo marco regulatório, pelo menos tentou-se isso, fazendo esses dois contrapontos, burocracia e eficiência no resultado. Aí, critérios de transparência e controle, tanto o órgão público como a entidade do terceiro setor deverá publicar as parcerias, rol de parcerias. Isso a gente vai apenas citar. Então, transparência como um instrumento que possibilita o controle. Vedações para celebração de qualquer modalidade das parcerias previstas na Lei 3.019. Estejam omissas no dever de prestar contas, né? Então as entidades não poderão firmar parcerias se estiverem omissas no dever de prestar contas, se tiverem contas rejeitadas, tenha tido contas de parcerias julgadas irregulares rejeitadas pelo Tribunal de Contas nos últimos 8 anos. O mesmo vale se as entidades possuírem algum dirigente com contas rejeitadas, né? Tentativa de rigor na análise da prestação de contas. E por fim, último slide, mais uma semelhança com a legislação de licitações, a Lei 8666, trazendo as sanções à entidade, advertência, suspensão, declaração de inidoneidade, mesmas sanções da Lei 8666. Aqui a lei já dirime a antiga polêmica de até onde abrange a suspensão, até onde abrange a declaração de inidoneidade. Né, a suspensão estaria ligada só àquela esfera de governo. Então, o município X declarou suspensa determinada entidade, fica só restrito àquele município. Se o município X declarar aquela entidade inidônea, ela é uma punição em nível nacional. Aquela entidade não poderá mais firmar parcerias em todo o Brasil. Né? Então, uma declaração de inidoneidade vale uma punição, uma sanção em nível nacional. Existia essa polêmica na Lei 8666, a esfera, o grau de abrangência dessas sanções, o marco regulatório já deixa isso claro. Por fim, só mesmo queria deixar esses dois opostos. De um lado, a legislação trazendo critérios burocráticos, trazendo requisitos objetivos para a seleção, trazendo uma amarra maior à seleção das entidades. De outro, ela tentando flexibilizar resultados, flexibilizar a prestação de contas. A grande questão que a gente coloca é se a lei vai ser efetiva, principalmente para municípios pequenos, onde os gestores vão ter que se estruturar para realizar mais um tipo de procedimento semelhante à lei de licitação, e principalmente para pequenos gestores do terceiro setor, onde vão competir para avançar, para serem selecionados, para passarem nesse concurso, nesse certame objetivo, que passou a ser o chamamento público. Tem N outras polêmicas, eu agradeço demais a possibilidade de trocar essas informações. Agradeço a presença, fico honrado com a presença de todos. Muito obrigado. Então, o Instituto Rui Barbosa parabeniza também o nosso
contundido o professor Henrique, como vocês perceberam, foi possível perceber, era figura imprescindível